Olá pessoal, eu quero demonstrar a vocês aqui, utilizando a versão 2.83, como ficou mais prático o uso do recurso de simulação física denominado Quick Liquid. Eu vou utilizar esse cubo para gerar aqui um efeito simples. Vamos então começar o nosso experimento. Selecionando o cubo, eu vou aplicar nele aqui, clicando em Object, o efeito Quick Effects, que são os efeitos instantâneos. Eu vou usar aqui o Quick Liquid, que é o líquido instantâneo. Ele já gera aqui uma área que nós chamamos de área de domínio. Eu vou olhar a minha vista aqui, clicando no gizmo, no pontinho vermelho que tem um X. Eu tenho uma vista direita ortográfica. Para melhorar a cena, eu vou selecionar o objeto aqui, que é o objeto gerador do fluxo. Vou ativar o Move. Vou trazê-lo aqui um pouco acima dessa linha verde aqui, que é a coordenada Y. Eu vou selecionar então o domínio, que é a área maior que foi criada com efeito. Vou encostar o cursor aqui na seta azul e vou trazê-lo, fazendo com que ele fique aqui, engolindo esse cubo. E temos aqui os dois objetos básicos do efeito instantâneo. A área maior, que é o domínio, e o objeto aqui, que é o objeto fluxo. Automaticamente, na versão 2.83, quando eu aplico o efeito, eu já posso clicar em Play, eu já tenho um resultado de forma imediata da simulação de partículas do efeito. Esse resultado aqui, ele vai trabalhar durante uma quantidade de frames. Se vocês olharem, eu correndo a agulha aqui na timeline, ele vai até o frame de número 50 e aqui para. Por que isso está acontecendo? Porque eu preciso configurar o domínio para que o tempo desse efeito líquido ele seja maior do que o inicial. Eu seleciono o domínio e venho aqui na barra da direita e vou clicar no ícone que representa o domínio pelo efeito físico. Então eu clico aqui em Físicas. Veja que esse objeto selecionado ele tem um fluido do tipo domínio. Aqui eu tenho as características, que é a divisão de resolução, e que vocês podem aumentar ou diminuir de acordo aí com o potencial de sua máquina. Eu vou mantê-la aqui em 32, que para mim é o suficiente. Caso vocês queiram dar mais qualidade, vocês podem aumentar esse número de divisões, mas entendam que isso vai tornar mais lento o processo aí do efeito. Então eu vou deixá-lo aqui em 32. Então, correndo as configurações, eu tenho a guia mais importante, que é a guia de cache. O que é o cache? Aqui é onde o efeito será gravado numa memória aí junto ao computador, para que ele possa produzir o efeito que nós vimos lá em cima. Então, ele é automaticamente gravado numa pasta determinada através desse endereçamento. Nós podemos alterá-lo ou não. Eu vou mantê-lo aqui do jeito que está. Notem que Frame Start End ele está dizendo que o efeito funcionará com apenas 50 frames, do frame 1 até o frame 50. Mas, digamos que eu queira aumentar esse efeito aqui dessas partículas, para que o efeito de fluido aconteça do frame 1 até o frame 200. Então eu posso vir aqui em Frame Start End, mudar de 1 para 200. O Type aqui eu vou mantê-lo como Replay. Se eu voltar a animação, vocês vão poder perceber que na timeline agora, quando eu der o Player, a animação vai correr não mais até o frame 50, mas ela vai até o frame 200. No 200 ela para. Então se eu quiser que a timeline só tenha 200 frames, eu vou determinar aqui na timeline que eu só quero 200 frames na animação. Então eu venho aqui em End, determino 200. Ou seja, a quantidade de frames da timeline é igual à quantidade de frames do cache que eu utilizei aqui como domínio. Então, quando eu der o play, a animação vai do 1 até o 200 e aí vai repetir o ciclo novamente do 1 até o 200. Algo interessante aqui na versão 2.83 é que quando eu corro a barra e ativo a opção Mesh, o bake já é gerado automaticamente com Quick Fluid. Então, dando o play agora, eu já tenho o Mesh acontecendo de forma automática. Para eu poder ver agora esse efeito na minha área, eu posso simplesmente utilizar a vista utilizando a opção de câmera. Como eu desabilitei aqui nos meus tutoriais, eu vou habilitar a luz e vou habilitar a câmera aqui na Outliner. Elas estão vendo. Para eu poder ver
a área pela vista de câmera, eu vou clicar no ícone de câmera aqui no Gizmo. Eu posso agora usar a mãozinha, já que eu estou com a câmera travada, tá? E tenho aqui como olhar o ponto de vista da câmera durante a cena. Dando play, eu tenho essa forma de ver aí o efeito acontecendo. Poxa, para eu renderizar essa cena, para ela mostrar em tempo real como acontecerá o efeito, eu posso simplesmente vir aqui na propriedade Viewport Shade, utilizar a vista em Lock Dev, onde eu tenho aqui uma visão experimental do efeito, ou eu posso utilizar o modo renderizado em tempo real, onde eu teria que acrescentar aqui uma imagem de plano de fundo para poder fazer aquele efeito que eu vi lá na vista Lock Dev. Então, se eu tentar renderizar a cena aqui, dando o Render Image ou F12, vocês vão ver que tem um cubo aqui que está ainda fazendo parte. E o líquido está com a mesma aparência desse plano de fundo, porque o plano de fundo interfere na cor do objeto fluido simulado. Então, para o uso da vista renderizada, é necessário que eu acrescente uma imagem HDRI de plano de fundo através do IVE para gerar um efeito interessante. Eu posso vir aqui, selecionar o Word e em vez de Color, eu posso clicar no pontinho e escolher aqui uma Environment Texture, que é uma textura de ambiente. Essa textura de ambiente tem que ser uma imagem HDRI, que é aquela imagem que tem aquela panorâmica que vai dar o efeito necessário. Como eu já baixei em um site essas imagens, vocês podem baixar aí de forma gratuita na internet através do Texture Raven ou HDRI Raven. Eu vou clicar aqui e vou buscar a pasta onde eu tenho algumas imagens HDRI para poder fazer o efeito. Eu vou usar uma imagem clara para dar um efeito melhor aqui no líquido. Então eu posso usar essa daqui como exemplo. Selecionando-a, eu clico em Open Image. Vocês vão perceber que essa imagem aqui tem a luminosidade dela influenciando sobre o objeto líquido, mas ela está atrapalhando aqui na visão. Então eu posso escolher outra imagem qualquer que me dê um aspecto mais legal no efeito. Vou usar essa. Pronto, já melhorou aqui. Só que eu não quero essa imagem aparecendo no fundo. Então eu aproveito aqui as configurações do Word e posso usar um recurso, vindo aqui na propriedade Straight, que é a fosse. Em vez do valor 1, eu clico no pontinho, eu uso o recurso chamado Ray Depth, que é a profundidade de raio. Aqui agora eu tenho a visão renderizada e o efeito acontecendo. Só que se eu der aqui o render real com F12, vocês vão ver que eu tenho o fluido simulado, mas tenho também o objeto fluxo participando da cena. Como eu já gerei o efeito, eu posso simplesmente selecionar o objeto responsável pelo fluxo e excluí-lo aqui através da Outline. Eu posso ocultá-lo se quiser também. Então aqui eu dou um delete, ele não vai precisar mais, já que eu já gerei com ele o efeito. E tem o efeito do líquido aí acontecendo. Para melhorar esse efeito, eu posso simplesmente encostar o cursor, selecioná-lo, clicar o botão e dar um Shade Smooth para suavizar mais ainda a forma. Posso também alterar a cor. Se eu vier aqui na opção de material, eu tenho o material Liquid Dominion, que foi criado com efeito, e aqui em Color eu posso, nesse exemplo, utilizar uma cor verde, uma cor azul, lilás, a cor que eu quiser no líquido que eu quiser gerar aqui no efeito. Voltando à nossa animação, está aí o efeito de forma prática e bem simples. Poxa, Luciano, mas eu quero agora criar um ambiente que envolva esse líquido como se fosse um recipiente transparente. Posso fazer isso? Posso. Então eu posso vir aqui em cima, adicionar uma mesh cúbica. Posso aumentar essa mesh para que ela envolva todo o objeto. Vamos olhar pelo wireframe, vamos trazer esse cubo aqui para cima. Esse será um recipiente que utilizaremos aqui para envolver o líquido dentro. Vamos movimentar a perspectiva e vamos entrar com esse cubo que nós criamos aqui no modo de edição. Vamos ativar a opção de face superior.
Selecionando a mesma, vamos excluí-la com X e vamos excluir essa face. Voltando ao Object Mode, com esse objeto nós podemos simplesmente aplicar nele um modificador, que pode ser um modificador Solidify. A gente vai dar uma espessura a esse objeto criado. E aqui a gente pode simplesmente aumentar a espessura. Tendo aumentado a espessura, vamos ter o seguinte efeito: o líquido e como se fosse um recipiente envolvendo esse líquido. Mas, se nós olharmos pela visão sólida, esse objeto aqui, ele é um objeto que tem opacidade aqui na sua forma de material. Então, usando aqui o modo render, é dessa forma que eu vou ver o efeito acontecendo. Então, para dar a ele um material transparente, usando o Eevee, eu posso selecioná-lo. Com ele selecionado, eu vou aplicar o material. Nesse caso, pessoal, eu posso utilizar, apenas para simplificar, clicando em New, uma superfície que tem um shader tipo material de vidro. Então, em vez de Principal, eu posso usar até o Principal se eu quiser. Mas em vez do Principal, eu posso vir aqui, usar o objeto Glass, que é um material transparente. Só que a transparência aqui não está acontecendo. Por que que não? Porque na configuração do material é necessário que eu corra até a opção chamada Settings. Vocês vão ver que o Blend Mode aqui está no modo opaco. Então eu preciso simplesmente mudar essa opção para Alpha Blend. Com isso eu torno esse material transparente. E aqui cabe a mim eu dar menos brilho ou mais brilho utilizando o Roughness para criar o efeito. Como eu posso também utilizar o efeito aqui para fazer o Screen Space Refraction, que é aquela refração da luz sobre o material aqui, que é esse material de vidro. Então eu posso clicar aqui em Screen Space e simplesmente agora é necessário que pelo Eevee eu clique na opção Render e ative a opção chamada Screen Space Reflection, abra e use o Refraction. Se dermos o movimento, vocês vão ver que o líquido ele fica sendo visível de forma renderizada dentro do objeto. Se eu quiser alterar a cor do objeto do líquido, eu seleciono o domínio, volto na sua guia de materiais e posso usar a cor que eu quiser aqui no material que eu aplicar junto ao efeito. Se eu quiser tirar a refração, eu também posso tirar. Então temos aqui o efeito do líquido dentro desse vasilhame. Eu posso utilizar um fator alfa ou um IOR aqui diferenciado também no efeito do vasilhame. Eu posso dar para ele um efeito que vai fazer com que esse objeto seja mais transparente, diminuindo ou aumentando um pouco mais esse IOR aqui no fator, que é o índice de refração sobre o material dessa superfície. Voltando, está aí o nosso efeito de transparência dessa parede junto ao efeito da simulação líquida.